A subdivisão aqui em Yuma é um grande privilégio ter este convite para voltar. Nós tivemos um tempo maravilhoso a última vez aqui e então, quando soube que ia voltar, me fez sentir muito bem para ouvir os testemunhos, estas ótimas palavras do povo, por assim dizer, encorajá-los um pouquinho. Billy me disse que o irmão de Las Vegas queria uma reunião ali na subdivisão. Eu converse com ele imediatamente depois que o culto terminar aqui. Nós temos um tempo, ele diz que podemos dar uma escapada em janeiro, antes da reunião de Phoenix, para ir a Las Vegas. E deste modo, nós sempre quisemos ir ali. Creio que o Art Wilson esteve ali faz muito tempo, ou ele talvez ainda esteja, e ele me pediu para ir, ele e a irmã Wilson. Não tive oportunidade, assim talvez este seja o tempo em que eu possa ir. Somente converse com Billy Paul ou Roy Borders, acho que ele está aqui em algum lugar. Alguém disse que o irmão Roy tenha chegado, o irmão Perry, Lee ou alguns deles poderão lhe dizer. Apenas marcar as datas para irmos. Agora, vi muitos ministros aqui faz pouco, pelo que estou muito contente em encontrar meus irmãos. Gostaria que tivesse tempo de ir para casa com vocês, porque sei que tem as melhores cozinheiras que há no país. Isso é ótimo. E agora, o irmão Perry realmente está com duas desvantagens esta noite. Ele tem duas marcas contra eles. Uma delas desligando aquele microfone. Quando o irmão é culpado disso, irmão Perry, eu não acho que tenha sido culpado, mas eu acho que o irmão realmente não tenha sido culpado. Alguém estava para falar, essa foi boa. E de modo que novamente ele foi ali, estava falando, eu disse, escute, dizendo ao irmão Collins ou alguns deles, o jantar estava bom, porém eu digo, aquele homem deve ser espanhol ou mexicano, essa foi a pimenta mais ardida que eu já provei, falando assim. Ele estava conversando com o cozinheiro-chefe. Ele disse, eu sou o cozinheiro-chefe. O Texas é assim. Nós o endireitaremos aqui no Arizona depois de um tempo. Não endireitaremos se ele ficar por perto de nós. Realmente agradável estar aqui. Suponho que essas não pareçam gracejos, mas senso de humor. Que o próprio Senhor tinha senso de humor. Ele disse, Herodes, e de dizer àquela raposa, hoje eu expulso demônios, amanhã sou consumado. Assim, ele tinha senso de humor. Bem, isto não fará mal, suponho, de vez em quando. E agora está um pouco tarde, e comumente prego cerca de 4 horas. Assim, isto, sabendo da cortesia do irmão e irmã, que a subdivisão abreviaremos esta noite. Eu disse a Terry, ele disse, qual é, põe uma fita de 2 horas? Eu disse, não, Terry, é um banquete, só cerca de 30 ou 40 minutos falar ao povo acerca de algo. Eu tentaria, embora toda vez sabendo disso. Quando eu era rapazinho, as pessoas vinham ouvir porque eu era jovem pregador, bem jovem, rapaz. E elas diziam, bem, Billy Branham, você sabe, bem garoto, nunca foi à escola e nenhuma instrução. Elas vinham para ouvir minhas palavras mal pronunciadas, meu inglês de Kentucky, e assim elas, meus hits e hints e totes e carry. Como em uma das reuniões aqui não faz muito tempo, disseram todos fiquemos de pé e cantemos o hino nacional. E eu me levantei e disse, pelo meu velho lar de Kentucky, ao longe. Essa era a única nação que eu conhecia, assim, era o hino nacional, quanto a mim. Assim, agora, depois que você fica velho, você tem algo mais que isso, requer-se. Paulo disse, quando era menino, falava como menino, pensava como menino, você age como menino, porém, à medida que vai ficando mais velho, então você começa, desde que dá seus primeiros passos, se cambaleia, cai, se levanta, tenta de novo, então, depois de um tempo, você chega a tal ponto que consegue caminhar em linha reta, e é isso que temos de fazer como soldados da cruz. Agora, é tempo de caminhar em linha reta e direto para aquela rodovia para a glória, e de fato, creio que estamos vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Verdadeiramente creio que a vinda do Senhor está mais próxima, talvez, do que pensamos. Assim, agora, só por cerca de 30 minutos do seu tempo, ou algo assim, gostaria de chamar sua atenção a uma escritura que eu gostaria de usar como texto e me referir a mais algumas aqui.
Sentado em casa outro dia, eu estava refletindo sobre este pensamento e pensei, bem, não sei, falando de toda esta escritura, somente tomarei parte dela, somente para estes cultos pequenos e curtos, como nós teríamos esta noite. Quero dizer uma coisa, enquanto vocês estão abrindo nos Salmos, o primeiro Salmo 27, eu quero os primeiros 5 versículos para ler. Gostaria de dizer isto com respeito a essas subdivisões dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Meu irmão Perry estava falando a respeito dos livros e assim por diante, e os novos livros que eles têm. Quantos se lembram de quando passamos a fita e preguei aqui em Phoenix numa das convenções? Senhores, que horas são? Agora, esse foi o começo daquele livro. Veja, quando isso aconteceu. Há demasiada vindicação sobrenatural da palavra escrita de Deus desta hora para que algo não esteja se aproximando de nós agora. Estamos demasiado real. As coisas que você... Seria espantoso para você somente deixá-lo saber o que está realmente sucedendo. Muitos de vocês desconhecidos talvez ouvem estes homens se levantarem e fazer estes comentários a respeito da mensagem desta hora e assim por diante. O que eles estão mencionando é a promessa de Deus desta hora que Ele prometeu o que faria e o vemos biblicamente vindicando exatamente o que Ele disse que faria da mesma maneira. Predito, acerta perfeitamente toda vez, porque é Deus dizendo isso. Se um homem, não me importa quem seja, tentar fazer tal predição, há uma chance em 10 milhões. Se um homem lhe dissesse que uma certa coisa aconteceria num certo tempo, 1 em 10 milhões. E então o lugar em que aconteceria seria cerca de uma chance em cerca de 100 milhões. E então o tempo em que aconteceria segue adiante, de maneira que aconteceria que está acontecendo e assim por diante, simplesmente além de uma suposição. Quando vemos isso tão perfeitamente toda vez, então é Deus. E então nos voltamos diretamente às Escrituras. Pode parecer estranho para nós, todavia nos voltamos às Escrituras sem mesmo saber onde olhar, e o Espírito Santo apresenta e simplesmente junta toda a palavra, forma o quadro ali para nos mostrar exatamente a hora em que estamos vivendo. Estamos trocando de dispensações. Estamos numa esquina. É fácil quando alguém faz uma esquina, um pedreiro faz uma esquina, começam todos assentando tijolos, direto na mesma fiada, como certa denominação começa, e facilmente formando a fiada. Está bem, quando se chega a essas esquinas, é o lugar onde se tem de virar para outra direção. Agora, Deus não está construindo um muro, está edificando uma casa, e há muitos cantos que predisse aqui da Bíblia, e cantos, qualquer um poderia tentar fazer o canto, porém tem de estar de acordo com a planta, se não estiver, tem de ser demolido. Assim, nós louvamos a Deus pela sua bondade e o companheirismo de vocês e as portas abertas que o Senhor nos tem dado e através desses homens de negócios. Tenho sempre argumentado que eu creio nas pessoas em denominações. Porém, não tenho muito tempo para exortar denominações, porque cada uma constrói uma cerca ao redor de si. E como eu creio que é o pequeno ditado do irmão David a respeito de que ele estava criando alguns patos e disse que o rio subiu e cada pato queriam ter companheirismo uns com os outros, não podiam porque estavam cercados, mas quando a água ficou tão alta, simplesmente fez os patos flutuarem para fora do cercado. É assim que se faz, é simplesmente a água subindo e nós podemos sair do cercado e ter companheirismo uns com os outros, ter o verdadeiro amor de Cristo em nosso coração. E estes homens de negócio do Evangelho Pleno têm sido um oásis para mim, porque muitas vezes eu tenho irmãos, ótimos irmãos, em cada denominação que já encontrei. Presbiterianos, luteranos, batistas, pentecostais, todos diferentes tipos de pentecostais, Igreja de Deus, nazarenos, peregrinos da santidade. Ótimos irmãos por toda a parte. Porém, muitas vezes eles não podem me receber em sua comunidade, porque, veja, não que eles não creiam, porém, veja, porque os cortaria da sua denominação. Quando se faz isso, naturalmente acontece. Aqui não faz muito, houve um irmão metodista que veio a mim, não mencionarei seu nome, ótimo homem, escrevendo uma tese sobre cura divina, veio a mim e nos sentamos, conversamos um pouco e ele disse, a única coisa que temos contra o irmão é que o irmão fica perto desses, andando com esses pentecostais o tempo todo. E eu disse, então, que a igreja metodista custei.
Isso foi diferente. Bem, naturalmente, não sou a igreja metodista. Ele disse, eu só pertenço a eles. Eu disse, é isso, está vendo? Eles são os pentecostais são os que abrem as portas. Esses são aqueles a quem eu posso chegar. E todos aqueles se abrirem, nós estamos prontos para entrar. Como em Apocalipse capítulo 13, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. E esse era Jesus. Todos sabemos que era Cristo. E ele é a palavra. Isso mesmo. Ele é a palavra. E assim os homens de negócio do Evangelho Pleno têm sido um oásis onde podemos nos reunir. Nenhuma igreja está custeando. Todos eles juntos. A igreja nos reunimos. Temos companheirismo de lado a lado do mundo por toda parte. E tenho ajudado a estabelecer muitas subdivisões por todo o mundo dos homens de negócio do Evangelho Pleno. Estou agradecido por essa oportunidade que me foi dada. Ali, os homens de negócios custearão isso, então todas as igrejas querem vir, de qualquer modo, porém, eu nunca quero tirar alguém de sua igreja, somente fique exatamente em sua igreja e espalhe a luz, está vendo? Veja um verdadeiro cristão, seu pastor o apreciará, um santo verdadeiro, leal e genuíno, qualquer homem que crê em Deus apreciará uma pessoa como essa, sim. Agora, agradeço ao irmão aqui e sua esposa e esta subdivisão por esta oportunidade e que esta subdivisão cresça, que as bênçãos de Deus repousem sobre ela e seja um instrumento nas mãos de Deus para salvar centenas e centenas de pessoas antes da vinda do Senhor. E todo o restante de vocês, subdivisões ou representantes aqui das subdivisões. No livro de Salmos, agora quero falar sobre um tema realmente estranho esta noite, só por um pouquinho. Tenho algumas escrituras anotadas aqui, pensei que talvez esta noite eu falaria sobre algo diferente, porém, ao ver o tempo ir embora, não quis me demorar tanto assim, de modo que abri aqui e obtive a escritura. E quero falar sobre o tema, o arrebatamento. Está vendo? Agora, nós cremos que haverá um arrebatamento. Todos os cristãos creem nisso, que são leitores da Bíblia, creem que haverá um arrebatamento. E agora, para ler com base, nós lemos o Salmo 25. Eu quero ler o Salmo 27, versículos 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração teria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para a forma do Senhor e requerer no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essa leitura da sua palavra. Agora, hoje, falando sobre este tema, e agora alguns de vocês podem discordar das avenidas que eu tomo, porém, quantos aqui creem que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja? Sim, senhora, isso mesmo, exatamente. Um arrebatamento da igreja. Quer você seja metodista, batista, presbiteriano, seja o que for, pentecostal, haverá um arrebatamento. E eu penso que ao falar, ou simplesmente não tento me pôr aqui de pé para dizer algo que ache que agradaria as pessoas. Eu nunca fui culpado disso. Quero me pôr aqui de pé e dizer algo que me sinta guiado a dizer que eu pense que seria de ajuda para vocês. Algo que iria favorecer sua experiência com Deus. Se você é cristão, e se não é cristão, o deixe tão envergonhado de si mesmo, de modo que se torne cristão. E esse é o propósito, porque sempre tenho tentado alinhar meus pensamentos como o Senhor me dirige. Agora, somos advertidos como a doutrina disto nos últimos dias será escarnecida. Leamos isso só por um minuto, fazendo favor. Está em 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos ler só por um momento sobre isso. O capítulo 3 e os versículos 13 e 4. Vejamos se não é isso mesmo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa da sua vinda, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceram os mundos coberto com as águas do dilúvio. Agora nós vemos que a razão por que esse tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nestes últimos dias estes zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito a razão por que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isso porque a Bíblia disse assim, nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos de eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para vindicação, com o Deus do céu por trás dele, ele realizou um milagre. Vieram personificadores atrás dele, fazendo a mesma coisa que ele fez. Está vendo? Agora, vieram em segundo lugar, depois que ele fez primeiro, então eles apareceram porque estavam copiando o que ele fez, personificando o original. Nós constatamos isso. E agora você diz, bem, isso foi nos dias de Moisés, porém a mesma escritura diz que virão novamente nos últimos dias, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos quanto à verdade, personificações, todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. Então, este arrebatamento que acontecerá e tudo que Deus tem na linha da sua palavra, há sempre algo a sair para desnortear isso se puderem. É o propósito de Satanás fazer isso. Como o irmão aqui da reunião lá em Las Vegas disse, Satanás disse que o mundo era o seu domínio e aquele sendo o seu quartel-general ali. Eu sei que Satanás é o Deus deste mundo. Toda nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás, porém Jesus tomará posse dele. Ele o ofereceu a ele certo dia, e ele o recusou, porém, ele disse porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por virem. Zombadores, somente para tomarmos alguns momentos sobre essa palavra antes de avançarmos. Zombadores. Eu estava lendo o jornal cerca de 2 semanas atrás em Tucson, onde um inglês da Inglaterra tinha feito uma declaração, estava em manchete no jornal, que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi só encenada. Entre Pilatos e Jesus, que ele veio para fazer só para se tornar alguém. E não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles, porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Devemos crer. Ele seguiu dando uma descrição de como poderia ser feito. E aqui não faz muito, nessa grande nação, Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, onde John Wesley e Charles e muitos daqueles pregadores dos dias primitivos, Spurgeon e os demais, tinham pregado o evangelho nos mercados de feno e por toda parte ali, rejeitaram aquela mensagem no seu dia e vejam o que eles são nesse dia. Ali é onde o irmão Williams e os demais estão hoje à noite. É um dos países mais profundamente degradados do mundo. Já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra. Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de evitar que sua esposa fosse aos parques, pois os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. Quando eu estive lá, eu nunca vi nada que quebrantaria o coração de uma pessoa mais do que o que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve oportunidade e certa vez conduziu o mundo numa reforma. Só mostra como se pode cair. Porém, veja, o que causa isso? A mensagem que saiu então, os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona hoje, não funciona. Como e se Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé, nós construiremos uma arca, flutuaremos Nilo abaixo, não teria funcionado. E nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado em Moisés. E nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero, Wesley, mensagem de Lutero, vice-versa. E nós, hoje, nossa última grande reforma foi Pentecostes. Hoje estamos saindo disso. E a mensagem pentecostal não se misturará com isto porque
até o outro dia. É tudo a palavra de Deus, porém, está edificando, com os pés, braços subindo, está formando uma noiva para o arrebatamento, está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás, elas viveram para a sua mensagem, todas sairão que estiveram na noiva, do mesmo modo que a vida, passando por um talo de trigo, ela deixa o trigo, a casca, porém o trigo se forma como o grão do trigo que caiu na terra. Não faz muito, eu estive lendo um livro de algum alemão que escreveu e critica. Ele disse: de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos. Ele disse: ora, ele não passa, ele é um mágico, ele faz essas coisas. Veja, o homem não sabendo, então o homem era um crítico, ele nem mesmo cria em Deus. Ele disse: um Deus que pudesse ficar sentado na tenebrosa Idade Média, cruzar as mãos sobre seu estômago e rir de um bando de cristãos, sendo mães que se supunham serem seus próprios discípulos, mães com crenças e coisas tais, e deixar que leões os devorassem, e nem mesmo moveram a mão. Está vendo onde a mente carnal, onde a instrução e coisas tais não podem captar a visão? Aquele grão de trigo teve de cair na terra, do mesmo modo que Jesus teve de cair para se levantar novamente. E assim a igreja do Pentecostes teve de cair. Ela teve de entrar na terra, aquela tenebrosa Idade Média. Qualquer grão que vai para a terra, ela tem de ficar naquele tempo obscuro para germinar. Porém, começou a brotar em Martinho Lutero, veio adiante em Wesley, adiante em Pentecostes, chegando para sair para o grão. E agora, sistemas denominacionais que deixaram para trás, eles são talos. Há de ser queimado o sistema denominacional. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isso formará a noiva. Agora, nós verificamos lá na Inglaterra que representaram a crucificação não faz muito, um bando daquelas pessoas, garotos com aqueles cabelos longos, coisas tais, gritando, chamaram Jesus paizão e toda essa bobagem. Tal escória. Agora você diz em Londres, Inglaterra. Observe que eu estava no jornal semana passada aqui nas Américas, certo? Grande doutor em divindades de uma refinada escola disse que a crucificação foi uma farsa, disse que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo que ele tinha bebido uma mandrágora. E nós o encontramos em Gênesis. Onde é mencionada, é uma erva como a maconha ou algo assim, encontrado no Oriente. E se você beber, faz você dormir, fica como se estivesse morto, colapso por 3 dias. Quando eles lhe deram vinagre e fel, é inteiramente possível que aquilo tenha sido mandrágora. Quando lhe deram aquilo, ele teve um colapso como se estivesse morto, ele o puseram no sepulcro e o deitaram ali, depois de 2, 3 dias, voltando, então ele foi reanimado, estava bem. Disse, ele foi para a Índia, morreu em algum lugar, uma morte comum, tentando encenar uma religião. Em primeiro lugar, esse crítico, o que há com as pessoas? Simplesmente este dia que estamos vivendo, zombadores, um dia para cumprir a profecia. Deus designou sua palavra para cada era e cada uma dessas eras tem de manifestar isso. Também pré-ordenou homens para essa era cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou sua palavra, designou um homem para ela. Quando ele designou o tempo de Moisés, designou Moisés para ela. Quando designou o tempo para o Filho de Deus a ser, ele o designou para isso. Cada era designou seu homem pré-ordenado, como a Bíblia disse. Se Deus é infinito, onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, olha, ele sabe todas as coisas desde o princípio. Ele soube. E não há nada fora de ordem. Somos nós que pensamos que está. Tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que ele está fazendo. Teremos entendimento. Em primeiro lugar, se esse ministro tivesse pensado quando deram aquele vinagre e fel em sua boca, ele o cuspiu. Em primeiro lugar, não tomou, apenas zombadores se levantando. Outra coisa, como este Jesus de Nazaré, como sua vida que enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento, como poderia ter acontecido? Não poderia ter acontecido sem que tivesse sido ordenado por Deus. Se sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. Outra coisa, se aqueles discípulos ensinaram ele ser assim, porque cada um deles morreu em martírio. E até mesmo o apóstolo Pedro disse, vire minha cabeça para baixo, não sou digno de morrer como ele. Como tomaram André e viraram de lado na cruz, cada um selou seu testemunho em seu próprio sangue. Eles creram nele, o amaram e deram suas vidas por eles, e se ele fosse um tapeador, como teriam feito aquilo? Está vendo? A aplicação espiritual, as pessoas não a entendem. Aqui esteve um grande homem, aqui faz muito, certo rabino, que escreveu que Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, disse, não era realmente água, as águas nunca se dividiram, disse. O que foi que no extremo do Mar Morto havia um montão de juncos, passou através dos juncos de água e os juncos da água. Nenhuma água ali, só um montão de juncos, um oceano de juncos que eles atravessaram. E muitos clérigos creem nisso, eles o aceitam.
Aqui não faz muito, quando este primeiro astronauta subiu, voltou e não tinha visto nada de Deus. Isso até mesmo fez ministros voltarem atrás. Pensavam que Deus vivia bem ali em cima em algum lugar, 150 milhas de altura a isso. Ora, que coisa, como a instrução e sabedoria deste mundo transforma a igreja num bando de fracotes. Sua instrução e o sistema educacional, ciência e civilização são do diabo. É a civilização do diabo. A Bíblia disse que assim. E nossa civilização que virá não terá nada a ver com esta civilização de modo algum. Não é nada disto. De modo algum. Haverá uma civilização diferente desta civilização e este mundo científico que temos. Quanto mais ciência científica nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas para matar e tudo mais. Naquela nova civilização não haverá morte, nem enfermidade, tristeza, dor. Não haverá nada ali assim. Essa civilização terá de ser destruída porque é do diabo. Verificamos que em Gênesis 4, que o povo de Caim começou a civilização construindo cidades e metrópoles e assim por diante, e instrumentos de música se tornaram a ciência. O povo se afastou mais de Deus, embora religiosos. Porém, quando o povo de Sete veio, eles começaram a vir e invocar o nome do Senhor. Ah, isso é sutil. Eu não estou aqui para magoar ninguém, dizer algo acerca de uma igreja. E se você está aqui e pertence a essa igreja, não estou dizendo para magoá-lo, porque há exatamente tanta gente boa ali, enquanto há em outras igrejas. Porém, eu estava lendo em Shreveport semana passada, a Igreja Católica fez uma afirmação e vemos onde todos eles estão se reunindo agora no Grande Concílio Ecumênico, cumprindo exatamente o que a Bíblia disse que fariam. Agora, verificamos que eles disseram, ora, a Bíblia, que alguns dos protestantes querem se manter com essa Bíblia. E se a Bíblia não passava de um livro, uma história de igreja, eles não tiveram em literatura até por volta de 250 anos atrás. Sempre tem sido a igreja. Disse, foi a igreja, não a Bíblia. E a Bíblia é apenas a história do que a igreja fez. Que mentira sutil é essa? Nós temos tido a Bíblia por 3.000 anos. O Antigo Testamento estava sendo escrito na Escritura por centenas e centenas de anos antes da vinda de Cristo. Coisa sutil do diabo. Verificamos este dia quando essas grandes zombarias, escárnio da Bíblia, tentando lançá-la fora. Deus tem de julgar a igreja por alguma coisa. E não pode ser justo, não pode descer esta rua e me prender e dizer que estou 30 milhas por hora em uma zona de 20 milhas. Não, a não ser que haja algo ali para dizer que me é permitido andar a 20 milhas. Tem de estar ali. Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia. Sabemos disso. Há um juízo se aproximando. Assim, ele vai julgar pela Igreja Católica. Da qual Igreja Católica? Se ele vai julgar pela Metodista, Batista está perdida. Se julgar pela Unidade, a Duidade está perdida. Pelo que ele julgará? Ele disse que julgaria por Cristo. E Cristo é a palavra. Assim é a palavra de Deus com que Deus irá julgar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem e hoje eternamente. Está vendo? Assim ele julgará por sua palavra. E agora verificamos que nesse dia, quando eles estão tentando lançar a Bíblia fora, aceito a igreja, a Bíblia, não a quero, a igreja, assim eles podem simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa, caminhar por isso, bem como eu estava falando outra noite em Shreveport. Na comunhão, quando matavam aquele cordeiro sacrificial, não devia haver nenhum fermento entre eles no decorrer dos 7 dias inteiros, nenhum fermento, nenhum pão fermentado. Tudo tinha de ser asmo. Representava 7 áreas da igreja. Nós temos o livro aqui. Não fermento. O quê? É algo misturado. Nós misturamos credo e denominação, tudo mais com a palavra e ainda tentamos chamar isso de palavra. Nenhum fermento haverá nos 7 dias inteiros. E até mesmo o que você come hoje, não tentem guardar para amanhã. Queime no fogo que venha, antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo, uma coisa nova. Veja, tentar preservar isso, porém, tem sido a atitude da igreja. Um revivimento surge e a primeira coisa que você nota dentro de aproximadamente 3 anos começa uma organização devido a isso. Uma denominação começou, organização. Porém, você notou? Isso tem estado se espalhando por 20 anos agora e não há organização, nunca haverá. Este é o fim. O trigo voltou ao grão novamente, o trigo voltou ao seu grão, a casca se retirou dele e o trigo tem de permanecer na presença do filho para ser amadurecido. Não é uma coisa estranha? Não faz muito na costa leste, o grande blackout. Eles não conseguem entender isso. Você não compreende que isso é um sinal? Não sabe que as nações estão ruindo, Israel está em sua terra natal e esses sinais estão indicando que nós estamos no fim. Ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe que
Isso é um sinal que o profeta anunciou, sim, mas no tempo da tarde haverá luz, que surgirá uma luz no tempo da tarde, quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo da mesma maneira que estão agora. Exatamente como escureceu. O Papa recentemente veio aqui, lembra-se do tabernáculo? Vocês têm fitas, suponho, peguem-nas, como o Senhor mostrou ali aquele dia no tabernáculo, exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como seriam. E eu as desenhei no quadro aqui. Aquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhadas. E como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás naquela parede e as desenhou ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes olhando. E exatamente quando o Papa partiu para cá, a lua de algum modo escureceu e tiraram fotos da mesma maneira que foi desenhado na plataforma. Agora, ele fez sua viagem aqui no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a comunhão a 13, a uma nação que é número 13, blackouts vindo por toda parte. Não vê onde estamos? Estamos no tempo do fim. Zombadores surgirão no último dia, dizendo não há diferença no tempo com relação ao que era quando nossos pais dormiram. Mas quando você vê essas coisas começam a acontecer, erga sua cabeça, apronte-se. Algo poderia acontecer a qualquer hora. Cristo vir por sua igreja. Agora, eles não creem nisso porque eles não compreendem que são os que estão cumprindo as Escrituras. As pessoas realmente não compreendem, fazendo essas coisas, dizendo essas coisas, estão cumprindo as Escrituras. Mal Caifás, o sumo sacerdote, e todos aqueles sacerdotes daquele dia que zombaram, caçoaram deles, subiam que o mesmo Deus a respeito do qual estavam cantando, meu Deus, por que me desamparaste? O Salmo 22, traspassaram-me as mãos e os pés, cantando isso no templo, e ele morrendo ali na cruz. Mal sabiam eles que estavam fazendo isso. Até mesmo Jesus orou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, porque foi predito pelas Escrituras que estariam cegos. Sabia que está predito que a igreja protestante e a católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa, as Escrituras com Cristo do lado de fora tentando entrar. Como dizes, rico sou e de nada tenho falta, não sabes que és miserável e pobre e desgraçado e nu e cego. Apocalipse 3. Aí está, de volta à cegueira, pisando as coisas de Deus, como se isto não significasse nada para eles, zombando e caçoando disto. Foi isso que a Bíblia disse. Mas, para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação verdadeira noiva de Cristo está esperando por essa revelação do arrebatamento. Agora, é uma revelação porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado como se não fosse. Agora, a fé, isso é o que é fé? É a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro todo. Aqui, algumas semanas, eu estava conversando com um ótimo ministro batista, veio discutir comigo, disse, gosto do irmão como homem, porém o irmão está todo enredado. Eu disse, então, Raul, que o irmão me ajude a ficar endireitado com as Escrituras? Ele disse, nós nunca conseguiremos, irmão Branham, encaixar as coisas até que coloquemos toda palavra sobre palavra sobre palavra, exatamente conforme o grego, e assim por diante. Eu disse, o senhor sabe que não é assim. Até mesmo no concílio de Nicéia, lá no passado, tão distante quanto aquilo 300 anos depois da morte de Cristo, ainda estavam debatendo qual erudito grego estava certo. Você pode saber, é uma revelação, é coisa toda. Eu não posso aceitar revelação. E eu disse, então, como o Senhor pode aceitar a Cristo? Ele disse, na Bíblia diz, aquele que crê é Jesus Cristo, tem vida eterna. Ele disse, isso é verdade. E também disse que ninguém pode chamar Jesus Cristo, a não ser Jesus de Cristo, a não ser que seja por revelação do Espírito Santo que ele revelou. Aí está, direto de volta e direto à revelação. Tem de ser revelado da Bíblia. Caim e Abel não tinham uma Bíblia para ler, porém, foi revelado a Abel pela fé, que é uma revelação. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, o que Deus testificou que ele era justo. Quando se perguntou a Jesus, Mateus 16, 17 e 18, nós não temos tempo de ler, mas se quiser anotar, ele disse, quem dizer os homens ser o filho do homem? Um deles disse, tu és Moisés, Elias, e ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus.
E ele disse, bem, do Deus vivo. E ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, meu Pai que está nos céus, te revelou sobre esta rocha, a revelação espiritual de quem Deus é, quem Jesus é. Ele é a revelação de Deus, Deus feito em carne e revelado ao mundo. Ele esteve ao mundo, Deus esteve em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, revelando o que Deus era num corpo de carne. Tu és o Cristo ungido, o Filho de Deus. Ele disse, carne e sangue nunca tu revelou, mas Deus que está no céu te revelou. Sobre esta rocha edificaria a minha igreja, a revelação da palavra em seu tempo próprio. Edificaria a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O livro de Apocalipse é um último livro da Bíblia, está selado para os incrédulos. Ali a Bíblia diz, no capítulo 22, qualquer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, tirarei sua parte do livro da vida. Compreendemos então que foi inteiramente dado a crentes. E abre o livro de Apocalipse, revela quem é o autor desse livro inteiro. Ele era na aparência como Alfa e Ômega de Gênesis, Apocalipse, Jesus Cristo, exatamente o mesmo de ponta a ponta. E revela seu completo mistério de si mesmo e seus planos para suas eras, a igreja que haviam de vir, e foi selado ali por 7 selos. Agora o livro é escrito, mas então foi selado com 7 selos. Esses 7 selos não haveriam de ser abertos até o toque, Apocalipse 10, até o toque do último anjo terrestre na igreja, Apocalipse 10, 7, está vendo? E nos dias do toque da mensagem do último anjo, 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era. Essa é a era em que estamos vivendo. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além. Não pode haver. Assim, estamos vivendo na era de Laodiceia. E estes 7 selos que têm retido esse livro, que são um mistério para as pessoas, deveriam ser abertos neste dia. Foi isso que ele prometeu. Agora, não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar a palavra ou tirar da palavra. Tem de permanecer sempre a palavra, porém a revelação é para revelar a verdade dela, o que ela é, para fazer isto se encaixar como o restante da Escritura. Então Deus indica que isso é verdade. Deus não necessita de nenhum intérprete, Ele é seu próprio intérprete, Ele faz sua própria interpretação ao trazer o cumprimento às coisas que Ele disse que aconteceriam. Como no princípio Ele disse, haja luz e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação, foi vindicado. Agora, Ele prometeu certas coisas neste último dia na Escritura. Ora, ali estava. Assim é como Jesus foi o Filho de Deus, Ele prometeu enviá-lo. Quando Ele esteve em seus dias aqui na terra, o povo não pôde crer nele, disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se não faço as obras de meu Pai, então não me creais. Porém, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. Bem, então na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem ele era. Na era de Lutero, na Reforma, ora, sem dúvida, testificou quem ele era. Nos dias dos pentecostais, restauração dos dons, falar em línguas, expulsar demônios, os dons. Ora, isso testificou. Não houve gracejo acerca disso. As pessoas disseram, quando eu li os livros sobre a história de Pentecostes, disseram, não pode durar muito, se extinguirá. Esse ainda está ardendo. É porque nunca se apagará. Deus disse que estaria ali. É aquela porção da palavra e não mais se poderia apagar isso. Então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como você vai apagar? É a revelação da manifestação da palavra feita a verdade. E nós estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus. A revelação do mistério de si mesmo. Agora, o arrebatamento é só... Esse arrebatamento acerca do qual estamos falando é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse, e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento. Se não há um arrebatamento, amigos, onde estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá. E será somente para a eleita, a senhora eleita. A noiva, neste dia, que é tirada, a igreja. A própria palavra igreja significa chamada a sair, como Moisés chamou uma nação de uma nação. O Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja de uma igreja. Membros de toda a denominação, compondo uma noiva, árvore noiva.
Está na fita, a árvore noiva. A noiva saindo chamada, e essa é que é a árvore, aqui é a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento. Nada além da noiva, os eleitos conhecidos de antemão por Deus desde o princípio. Os genes espirituais do Pai. Vamos parar aqui só por um minuto. Fico nervoso pensando que vou segurá-los por demasiado tempo. Porém, note, cada um de vocês. Você sabe, anos antes que tivesse nascido, você estava em seu pai como um gene. Isso mesmo, um germe. Uma semente estava em seu pai, vem do sexo masculino, não do feminino. O feminino fornece o óvulo, um campo de cultivo, porém o germe... Agora escute, em meu pai... O meu filho, sentado aqui, quando eu tinha 16 anos, meu filho estava em mim. Eu não o conhecia, porém estava ali, através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio. Ele se tornou conforme minha imagem. Eu o conheço, posso ter companheirismo com ele. Ele veio exatamente no tempo, quando era o tempo certo. Agora sim, esteve você. Se você tem vida eterna, você foi em Deus antes mesmo que houvesse o mundo. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia a exata era em que você viria e o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar, e ninguém mais poderia ocupá-lo. Não importa quantas personificações e coisas tais você tem de estar ali, porque ele sabia que você estaria ali. Agora você está manifestado. Você pode ter companheirismo com ele, isso é o que ele quer. Está anelando companheirismo, ser adorado. Porém, se sua vida não esteve sempre como um atributo em Deus, você é só um imitador do cristianismo. Está vendo? Haverá milhões e bilhões deles, eles serão apenas imitadores do cristianismo. Eu estava observando o irmão Demo Shakarian quando estavam fazendo hibridação de gado, observando os tubos de ensaio sendo coletados pelos doutores, observando essas coisas. Na emissão literal do macho, há em torno de 1 milhão de germes que saem do macho a cada vez. É em torno de 1 milhão de óvulos que vêm da fêmea ao mesmo tempo. Porém, você sabia que em todos aqueles pequenos germes movendo-se continuamente, 1 milhão deles, só há um deles ordenado à vida e há só um óvulo fértil? E aquele pequeno germe arrastando-se passa por cada um daqueles outros pequenos germes, bem por cima de cada pequeno germe, parecendo-se exatamente como ele, e vem por cima desse aqui, encontra aquele óvulo fértil, entra nele, e então todos os demais morrem. Ora, fala-se em nascimento virginal, não é misterioso, nem a metade do que nascimento físico, como é pré-ordenado, predestinado por Deus. Agora, no princípio, bem lá no passado, muitos anos atrás, antes que houvesse começado um tempo, se você é um cristão nascido de novo esta noite, você estava em Deus, então, seu Pai. É por isso, quando você entra nessa vida aqui, tropeça o cristianismo, tudo dando errado, você se pergunta por que era isto, se perguntava a respeito, porém um dia algo tocou-lhe que foi isso, aquela vida que estava ali embaixo desde o princípio. Como o meu pequeno relato acerca da águia encontrando a sua mãe, encontrando a águia. Vocês me ouviram pregar sobre isso, como aquela águiazinha foi chocada sobre uma galinha. Porém, seus hábitos ao tentar alimentar aqueles frangos, a águiazinha não conseguia engolir porque ela não era um frango para começar. Ainda assim, ela estava no cercado com os frangos e seguia a galinha, porém ela ciscava no curral e coisas tais e a águiazinha não podia suportar. Porém, toda vez que ela cacarejava, todos os franguinhos iam, e assim ela ia também. Porém, um dia sua mãe sabia que ela tinha posto 2 ovos, não um, tinha de haver outro em algum lugar. Ela foi procurá-lo, voando de redor, circundando. Finalmente, ela veio sobre o curral e encontrou seu filhotinho, gritou para ele, e uma voz, ele compreendeu que aquela era a coisa que se enquadrava. Aquilo era o que estava procurando, compreendeu então que não era um frango, era a águia. É dessa maneira todo cristão nascido de novo. Quando você vem, não importa quantas denominações você se uniu, quantos nomes
o nome dos seus livros e coisas tais. Quando essa palavra genuína de Deus é vindicada e demonstrada ser verdade perante você assim, você compreende que é uma águia na mesma hora, porque todo esse cacarejo de galinha, una-se a isto e une-se a isto e vai nessa direção, naquela direção, é bobagem, é um genuíno acrescentar palavra a palavra. Quando um germe entra no ventre da fêmea, você não se tornou um germe humano do seu pai, e então a próxima coisa se torna um germe de cão, e a próxima de gato, ou de frango, foi tudo um germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo, o que? Ele foi a palavra, e a noiva terá de ser palavra acrescentada, palavra acrescenta palavra, justificação de Lutero, santificação de Wesley, batismo pentecostal do Espírito Santo, restauração dos dons e todo o restante acompanham isto. Tem de ser palavra em cima de palavra, germe em cima de germe, vida em cima da vida, para apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora lembre-se, você era um atributo, e agora o negócio é, depois que verificamos estas coisas, que Cristo está vindo por sua noiva, agora como entramos nessa noiva? Essa é a questão. Muitos dizem, una-se à nossa congregação, um deles quer certo tipo de batismo, e um quer isto e aquilo, e um você tem que falar em línguas, não recebeu, e outro diz você não tem de falar em línguas, este diz você tem de dançar no espírito, este diz você tem de gritar, e este ter uma sensação. Está tudo bem, ainda assim está tudo errado. Como poderia um homem ou uma mulher, um filho de Deus, o que nasceu do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus? Quando o próprio Deus a interpreta e diz, é isto, eu prometi isto, aqui está, mostrando-a simplesmente tão claro quanto possa. Ora, eles estão destinados a ver isso. Como poderia Cristo negar sua própria palavra? E se Cristo está em você, ele não pode negar sua própria palavra. Então, como entramos no seu corpo, 1 Coríntios 12, todos fomos batizados em um Espírito, formando este corpo por um batismo do Espírito Santo. Se quiser anotar, é 1 Coríntios 12, 13, por um Espírito. Todos nós fomos batizados e o Espírito é a vida de Cristo. Está certo? A vida de Cristo e a vida de qualquer semente que ele foi a palavra semente, traz a semente à vida. Você entende? Se essa vida encontra-se na semente e este batismo do Espírito Santo vem sobre ela, está destinado a trazer vida a essa semente. Como eu lhes disse aqui em Phoenix não faz muito, eu estava conversando com o irmão John Sherrod, estava ali, me mostrou uma árvore cítrica, cultivava muitas frutas cítricas, mostrou uma, ela tinha 8 ou 9 diferentes tipos de frutos nela. Irmão Sherrod, que tipo de árvore é essa? Uma laranjeira, porque estão o limão, tangerina, e poncã e a toranja, são todas frutas cítricas, elas estão enxertadas. Oh, eu disse, entendo, agora no próximo ano todas terão laranjas. Ah, não, cada árvore dará o seu próprio, cada galho dará o seu próprio fruto. Muitos de vocês, cultivadores de frutos, sabem disso aqui nesse vale de cítricos. Dará o seu fruto. Põe um galho de limão numa laranjeira, ele dará limões, porque é a natureza do fruto cítrico. Assim, ele não dará o fruto original. É isso que fizemos, enxertamos, introduzimos credos, enxertamos cada um. Como podem os metodistas produzir algo além de um filho metodista? Como pode qualquer denominação produzir algo além de um filho denominacional? Porém, se essa árvore vier a soltar um galho original, ele produzirá laranja. Então, se Deus vier e fizer algo na igreja, será original, de volta com a palavra novamente. Tem de ser porque a vida está na árvore e ela produz sua própria espécie. E agora, quando verificamos aqui, ali está aquela grande igreja que se moveu no decorrer das eras, dando fruto. E à medida que os galhos param de produzir, eles os podam. Em São João 15, nunca podou a videira, tirou os galhos, cortou-os porque não estavam dando frutos. Jesus quer fruto para si. Sua esposa deve produzir tipo de filhos que ele é. Então, se não produziu filhos da noiva, filhos da palavra, então é o filho denominacional. Então, seu primeiro amor pelo mundo, a denominação, ele voltou a isso. Ele não pode produzir o verdadeiro genuíno cristão nascido de novo, porque não há nada ali para produzi-lo. Do mesmo modo que, se você tomar um galho de limão e o enfiar ali, ele dará limão, porém, não pode dar laranja, porque não estava ali no princípio. Porém, ele foi ordenado no princípio, presciência de Deus, predestinado e nascido, tem de produzir laranja, não pode produzir nada mais. É assim que a igreja do Deus vivo, quando a hora chega.
Deixe que Deus comece a fazer algo, todos pegam a bola e se adiantam. Sempre tem sido assim. Eu estava lendo uma história de Martinho Lutero aqui não faz muito. Disse, não foi tão difícil crer que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isso. Porém, disse, a coisa estranha, ele poder manter a cabeça acima de todo o fanatismo que surgiu, sem reavivamento, permanecer correto em sua justificação. Simplesmente tudo, personificações e tudo mais o seguiram. Veja a senhora Semple McPherson, Amy Semple McPherson, que tinha esse templo aqui. Toda dama pregadora tinha aquelas asas e carregava a Bíblia da mesma maneira, só personificações carnais. Não podem ser originais, é assim que as igrejas não podem ser. Deixa uma igreja adquirir alguma coisa na cidade e outra igreja não pode suportar, eles adquirem. Não são originais, a palavra de Deus é original, é a palavra, e ela tem de produzir sua espécie em sua ocasião própria, eleita, predestinada pelo Pai Deus. Agora, como entramos nessa igreja? Todos fomos batizados em um Espírito, formando este corpo, o corpo de Cristo, que é a noiva, a palavra. Batizados ali pelo Espírito Santo. Agora, notemos se estamos a esta última era ou não. Agora, verificamos se abrirmos lá em Gênesis, por volta do capítulo 5, você também pode abrir em Lucas e verificar que Enoque foi o 7º depois de Noé. Enoque, aí pega a semente da serpente, porque se Caim foi filho de Abel, então ele foi o 8º. Porém, parte alguma da Bíblia disse que Caim foi filho de Abel, Caim foi filho de Adão, porque a Bíblia disse ele foi daquele maligno, e Adão não foi o maligno, ele foi do maligno. Agora, encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Noé, que foi um tipo das eras da igreja. Agora, todos os demais 6 homens antes dele morreram, porém, Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado, o 7º, mostrando que é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora, não há dúvida, estamos na 7ª era da igreja, todos sabemos disso. Agora, é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento, todos os outros 6 morreram. Porém, Enoque foi trasladado porque ele não foi achado. Deus o tomou. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém, a noiva do tempo do fim será chamada para fora. Ao arrebatar sem morte, será chamada da 7ª era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa. Vamos cavar agora bem fundo. Agora, aqui também o tipo das 7 eras da igreja, em Apocalipse 10:7, que o grande mistério do livro havia de ser desvendado pela mensagem do 7º anjo. Agora, há um mensageiro acima, sempre, e um mensageiro na terra. A palavra inglesa anjo significa mensageiro, e na mensagem do 7º anjo, enquanto ele está fazendo sua proclamação, seu ministério, então quando ele começa a tocar o seu ministério, não quando ele começou. Jesus, quando começou curando os enfermos e aflitos, aquele grande rabino, ele é profeta, todos queriam sua igreja, porém quando ele sentou certo dia e disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente. E se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro, está vendo? Aquilo foi diferente. Ele não explicou. Eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era, feita real e provada para eles que ele era aquele mensageiro daquela era, e ele não tinha de explicar nada. Aqueles discípulos podem não ter sido capazes de explicar, porém eles creram nisso, quer pudessem explicar ou não, ficaram bem quietos e creram. Como podiam dizer que iam comer sua carne e beber seu sangue? Era-lhes impossível. Porém, creram, porque foram ordenados. Jesus disse que ele os escolheu antes da fundação do mundo. Eles creram, quer pudesse explicá-lo ou não, ainda assim creram. Agora, observe, na 7ª era da igreja, quando o 7º anjo começa a tocar, os mistérios de Deus haveriam de ser dados a conhecer bem ali, os selos, que os reformadores tivessem tido tempo. Lutero não viveu bastante, nem viveu Wesley, as eras não viveram bastante, aqueles reformadores tiveram sua mensagem daquele dia e o povo a agarrou e a denominou. Que é isto? Nunca se pode derrotar a natureza. A natureza sempre testifica, Deus opera em continuidade com a natureza.
natureza. Tem de fazê-lo. Como o sol se levanta de manhã, é um bebezinho que nasce fraco, não tem muito calor, 10 horas saindo da escola secundária, ao meio-dia está entrando na vida, 3 horas da tarde ficando velho, às 5 horas está morrendo. Velho e fraco novamente voltando ao sepulcro, esse é o fim dele. Ele se levanta novamente na manhã seguinte. Veja as árvores, como elas soltam folhas, tudo o que elas fazem. Verificamos, as folhas caem da árvore. O quê? A vida desce para a raiz. Volta na próxima primavera com nova vida. Agora observe as igrejas como fizeram a mesma coisa na reforma. Aquele grão de trigo caiu na terra, morreu sob perseguição da tenebrosa e da Idade Média, entrou na terra, ele tinha de morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso. A não ser que aquela semente morra e apodreça, ela permanecerá só. E tinha de entrar na terra sob a tenebrosa Idade Média, ficou enterrada ali, apodreceu, saiu em 2 pequenas folhas da igreja luterana, a partir da igreja luterana soltou mais folhas, o ínglio e assim por diante, daquilo chegou até a bola. João Wesley, a grande era missionária, ela retrocedeu, dali veio aquela era enganosa, era pentecostal. Aquele grão de trigo, alguém já cultivou trigo? Aquele trigo, quando você olhar para ele, quando você vai ali e diz, tem um trigo, parece que tem trigo ali, abre e observe, você não tem trigo, você tem uma casca. Jesus nos advertiu disso em Mateus 24, 22, nos últimos dias ou 24, nos últimos dias os 2 espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito, se possível. Agora observe, é uma portadora. Agora a vida que surgiu através do Lutero foi a que fez o Wesley, a vida que saiu de Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sabe pentecostais faz o trigo, porém, eles são portadores. A verdadeira vida passa ali, a mensagem passa, porém está se dirigindo para o trigo. Essa é a razão que o trigo surge e traz a coisa toda no arrebatamento aqui no topo. A noiva morre, seca e morre. Você notou que nesses últimos dias como começou a se soltar? Quando esse trigo começa a crescer, então a casca começa a se desprender dele. Olhe dentro dele, pequeno trigo, quando olhe para ele, abra a bocinha ali dentro, veja, você tem um pequeno germe de trigo ali dentro, você tem de usar um microscópio de 30 vezes para olhar dentro ali, aquele pequeno germe de trigo ali. Está bem ali no fundo, porém ele começa a crescer, aquela casca tem de proteger isso para lhe dar a oportunidade de se manifestar, porém, enquanto ele começa a crescer, a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele e a vida sai imediatamente daquela casca. Simplesmente, não se pode derrotar a natureza. É a continuidade de Deus, a maneira que Ele faz as coisas. Agora a era em que estamos vivendo agora, 7ª era da igreja, é para ser tudo manifestado no grão de trigo, no final, outro retorno. Agora, se você tomar Lucas capítulo 17, versículo 30, disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar. Que é revelar, fazer sua revelação do que Ele é nesse dia, revelar para o povo a palavra que tem sido dada, conhecer para o dia, revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem. Ele disse como aconteceu. Agora, ele leu a mesma ali, nós lemos em Gênesis. Agora, notamos aquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isso. Encontramos ali naquilo, com suas costas voltadas para aquela tenda, e Sara na tenda. Ele disse, fez a pergunta, e ela não cria que aquilo ia acontecer, pudesse acontecer. Ele disse, agora Abraão, visitar-te por esse tempo da vida. E Sara na tenda riu acerca disso e disse, por que riu na tenda? Sara, dizendo como essas coisas podem acontecer, Jesus prometeu. E aquele foi ele. Abraão o chamou Elohim, o Todo-Poderoso, aquele foi ele. Agora, a Bíblia diz que isto retornará nos últimos dias. Jesus disse que sim. E quando virdes essas coisas começarem a acontecer, lembre-se, quando isso começar a acontecer, assim, então, que sabei que o tempo está perto, à porta. Veja o próprio mundo, veja o mundo, Sodoma. Se alguma vez houve uma Sodoma, veja as pessoas pervertidas em tal perversão, suas mentes estão pervertidas, não sabem o que é decência comum. E veja os criminosos, veja as mulheres, que tumulto tem sido, o alvoroço de indecência e moralidade entre nossas mulheres.
E você diz, são metodistas, são os pentecostais também, é tudo. Veja, os nossos homens se apoiam, ao invés de ir na palavra de Deus, em alguma tradição de denominação, se apoiam nisso, em vez de saírem quando vem Deus se dar a conhecer perfeitamente. E a razão é que eles estão cegos, não conseguem ver, e nunca o verão. Agora, sabe o que acontece enquanto apressamos? Acho que aquela dama quer que saiamos, eu vi ela acenar a mão, alguma coisa acerca de querer que saiamos, é melhor nos apressemarmos. Assim, agora note, Enoque, o tipo de igreja aqui, ele também está tipificado na sétima era da igreja. Dá para imaginar isso? A sétima era da igreja, note, é o toque. Quantos creem que houve 7 mensageiros a 7? Todos cremos nisso. Se cremos na Bíblia, se não cremos na Bíblia, naturalmente, veja, não cremos nisso. Porém, houve. Agora, estamos vivendo na sétima era da igreja. E quando a Bíblia disse que esta sétima era da igreja, quando o mensageiro da sétima era da igreja começa a tocar sua mensagem, que os mistérios de todas as coisas que foram torcidas no decorrer das eras seriam revelados nesse tempo. Agora, nós vemos isso, o Filho do Homem vindo entre seu povo e fazendo exatamente, confirmando sua mensagem, como ele disse que faria. Aqui encontramos isso nesta última era agora. E as 7 vigílias, como as 7 vigílias, ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém na 7ª vigília, e esse foi Enoque, o 7º, o qual foi trasladado. Não é, sendo um tipo do remanescente dos judeus, há de ser transportado. Nós temos a Bíblia falando sobre vigílias, e as noites não eram divididas em horas no tempo da Bíblia. Agora, ouça com atenção. Eu me apressarei. Não, a Bíblia não era dividida. A noite não era dividida. No tempo da Bíblia, era dividida em vigílias. Havia 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começava das 9 às 12. A segunda vigília começava das 12 às 3. E a terceira da noite era contada das 3 às 6. Agora, temos aí 3 vezes 3, que é 9, número imperfeito. Voltamos para o 7, para o arrebatamento, que acontecerá, creio, entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã, porque a trombeta do Senhor soará naquela manhã clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e da glória da sua ressurreição participarem. Quando os seus escolhidos se reunirem em seus lares além do céu, quando você fizer chamada, eu estarei lá. A palavra arrebatamento na Bíblia nem mesmo é usada de algum modo. Simplesmente pusemos essa palavra ali. A Bíblia diz arrebatados, sendo arrebatados. Lemos aqui em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, a ordem desse grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isto aqui. Vamos começar aqui com o versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança, porque se cremos que Cristo morreu, ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. Essa palavra preceder significa impedir, porque o mesmo Senhor descerá, agora escutem com atenção, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz em arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui. Não perca isso, está vendo? Agora, note. A palavra diz aqui em 2 Tessalonicenses que há 3 coisas aqui. Note. Do versículo 13 ao 16, há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isso agora e vejamos se está certo. Porque o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Jesus fará todas essas 3 quando ele estiver descendo. Um alarido, que é alarido? É a mensagem saindo. Primeiro, o pão vivo da vida produzindo a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas e Ele nunca muda a sua diretriz. Nunca muda. Ele é imutável. Em Amós 3:7 disse que não faria coisa alguma na terra até que primeiro revelasse aos seus servos profetas.
Exatamente tão certo quanto prometeu isso, ele fará. Nós já vimos isso, vimos as eras da igreja, porém, foi nos prometido nos últimos dias, conforme Malaquias 4, que haveria um retorno, um profeta na terra. Isso mesmo. Note sua natureza com que ele pareceria. Deus usa esse espírito 5 vezes, uma em Elias, em Eliseu, em João Batista. Chama a igreja sair remanescente dos judeus 5 vezes. Graça, Jesus, fé, é o número da graça, está vendo? Agora lembre-se, a mensagem está prometida, e quando todos os mistérios forem todos tão embrulhados por um bando de eclesiásticos, requerer-se-á um profeta direto de Deus para revelar isto. Foi exatamente o que ele prometeu fazer, está vendo? Agora lembre-se, a palavra do Senhor vem ao profeta, não ao teólogo. O profeta, ele é o refletor da palavra de Deus, ele não pode dizer nada, ele não pode dizer seus próprios pensamentos, só pode dizer o que Deus revela. Até mesmo o profeta Balaão, quando ele foi tentado a ser vender seu direito, ele disse, como pode qualquer profeta dizer alguma coisa senão o que Deus lhe pôs na boca? É uma coisa que Deus faz. Você não pode dizer nada mais, não mais do que você poderia. Se você pudesse dizer, eu não posso abrir os olhos quando você está olhando, você não pode. Que você não pode estender a mão quando pode, você não pode ser um cão quando é um humano. Você é simplesmente feito assim. Deus tem sempre nas eras, através de Isaías, Jeremias e todos os Elias, nas eras passadas, quando o grupo eclesiástico deixava tudo confundido, ele enviava um profeta, o levantava do nada, ele não pertencia a nenhuma das posições, falava sua palavra, tirado de cena, saído, simplesmente homens rústicos da verdade de Deus, e é sempre da maneira que você poderia reconhecê-lo. Se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta. Agora, profetas, há tal coisa como o dom de profecia na igreja, porém um profeta é predestinado e preordenado para a hora. Sim, Senhor. Agora, se uma profecia sai, 2 ou 3 têm de se sentar e julgar se está certo ou não antes que a igreja possa recebê-la. Porém, ninguém se colocava perante um profeta porque ele era absolutamente a palavra de Deus, era aquela palavra do seu dia. Você tem visto Deus refletir. Deus prometeu nos enviar isso novamente nos últimos dias para trazer a nuvem para fora dessa confusão eclesiástica, da única maneira em que isso pode ser feito. Isso nunca será feito. A igreja não pode receber a Cristo. Não, nós, os pentecostais, não podemos levar a mensagem na condição que está hoje. Como vamos cumprir o tempo do Filho, da condição em questão, quando cada um contra o outro e eclesiasticamente? Oh, misericórdia, é uma confusão, acabou sem denominações. Pergunte a qualquer historiador. Toda vez que uma mensagem saiu na terra, quando eles organizaram, morreu ali mesmo. E os pentecostais fizeram a mesma coisa que todos fizeram, os pentecostais que saíram. Vejam, as Assembleias de Deus, quando seus antepassados, suas mães saíram daquelas organizações lá atrás, no velho concílio geral, gritaram, louvaram a Deus e falaram contra aquelas coisas, e vocês se voltaram como um cão ao seu vômito e um porco ao seu espojador, e fizeram a mesma coisa que fizeram. E agora, tão eclesiásticos, cerram o coração, tende-se a ter um cartão de companheirismo antes que se possa até mesmo associar a vocês. Praticamente, vocês, unidade, Deus lhe deu uma mensagem como aquela, ao invés de irem adiante, simplesmente manterem-se humildes e irem adiante, tiveram de se soltar e organizar seu grupo, e onde estão? No mesmo balde. O Espírito de Deus se movendo adiante, eu, o Senhor, apontei, eu arreguei dia e noite para que ninguém... Ele ordenou que essas coisas acontecessem. Ele tem de enviar isso. A primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu é um alarido, que é isso? É a mensagem, uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tendo tempo de preparação de lâmpadas, levantai-vos para preparar as suas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A 7ª, numa 6ª. A 7ª, aí vem o esposo, levantai-vos e preparai vossas lâmpadas, e prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas, porém é tempo de preparação de lâmpadas, é tempo de Malaquias 4, todas as profecias que isto pode perfeitamente pôr em ordem para este dia. Nós vemos isto vivendo ali.
na Escritura. Veja essas coisas acontecendo, meu irmão, irmã. Quando Deus no céu sabe que poderia morrer nesta plataforma, que eu poderia morrer nessa plataforma agora mesmo, simplesmente devia andar por aí um pouco. É tremendo quando você vê Deus vir do céu, se levantar perante o grupo de homens, se levantar, declarar-se exatamente como ele sempre fez. Isso é verdade, esta Bíblia aberta. Correto, estamos aqui. E o sistema denominacional está morto, acabado, nunca se levantará novamente. Será queimado, e isso é o que se faz com a palha do campo. Fuja disso, entre em Cristo. Não diga, pertenço a metodista, batista, pentecostal. Entre em Cristo. Se você está em Cristo, não há uma palavra escrita aqui em que você não crê. Não me importa o que alguém diga. Então Deus torna essa coisa manifestada. Porque você, quando você derrama o Espírito, quando Ele derrama o Espírito sobre a palavra, que acontece exatamente como por água sobre qualquer outra semente, produzirá a sua espécie. Você diz, eu tenho batismo, o Espírito Santo, não significa que esteja salvo. Nem de longe, dentro deste pequeno sujeito aqui está a alma. Você é um ser trino. Está a alma o seguinte, o Espírito o seguinte, o corpo. E você tem 5 sentidos desse corpo para contatar seu lar terrestre. Eles não contatam o resto. Você tem 5 sentidos de Espírito aqui, amor, consciência, assim por diante. Porém, aqui é onde você vive, é o que você é. Jesus não diz que a chuva cai sobre justos e injustos. Ponha um joio aqui, um trigo ali, e derrame água sobre eles, mantenha-os fertilizados, e assim ambos viverão pela mesma água. Não é? Bem, como é isto? Um desses dará um joio, porque isso é tudo que ele é. O joio erguerá suas mãos e gritará do mesmo modo que o trigo. A Bíblia não diz que nos últimos dias virão falsos cristos, agora não falso Jesus, falsos cristos, ungidos, falsamente ungidos, a palavra, ungidos denominacionais, porém não a palavra, porque a palavra testificará de si mesma, não precisa de nada mais, testificará de si mesma. E virão falsos ungidos. Vocês têm uma minha fita sobre isso. Se você chamasse um deles, você é um Jesus? Certamente que não. Eles não apoiariam isso, porém, quando se trata de glória, eu tenho unção, é unção genuína. Lembre-se, Caifás a teve também, profetizou, assim a teve Balaão, profetizou, mas isso não tem nada a ver com isso dentro, a não ser que essa fosse semente de Deus, seu gênio do princípio predestinado, você está acabado, não importa o quanto grite, fale em línguas, grite, não tem nada a ver. Um joio pode contar exatamente tanto quanto qualquer um dos demais, e tenho visto pagãos se levantarem e gritar e falar em línguas, beber sangue de caveira, invocar o diabo, qualquer daquelas sensações. O seu coração nessa palavra, isso é Cristo. Traga ali, observe se isso dar a conhecer. O momento em que se abre com qualquer outra semente, se declarar para a era em que está vivendo. Lutero não pode trazer nada além de broto. Os genuínos luteros de Lutero tiveram de produzir genuíno Lutero, genuínos pentecostes. Isso é tudo. Você sabe, a Igreja Católica começou a pentecostal. Se a Igreja Pentecostal permanecesse por 2000 anos, ela estaria em pior condição do que a católica agora. Exatamente. Isso eu digo, meus irmãos, minhas irmãs, e eu os amo, e Deus sabe disso, porém, lembrem-se, amigos, tenho de encontrá-lo além no juízo, e eu tenho de testificar do que é verdade. Quando ia às reuniões com vocês orando pelos enfermos, era ótimo. Quando vim com a mensagem, se qualquer mensagem sai, se é verdadeira mensagem, se são verdadeiros, genuínos milagres de Deus, permanece exatamente naquela organização, você sabe que não é de Deus, porque essa coisa já está declarada. Jesus saiu e curou os enfermos para atrair os olhos, o povo. Então, sua mensagem tem de ter alguma coisa que Deus vai introduzir. Cura divina, milagres assim só atraem os olhos das pessoas. O essencial é a mensagem. E ele está tentando obter o favor das pessoas, de modo que elas se sentem e ouçam, porque há alguns dias aqui que são ordenados à vida. Uma parte do grão, trigo, caiu na terra, pássaros apanharam, e outras caíram em espinhos, seguiu em terra preparada, terra previamente preparada, esses produziram. Agora, a primeira coisa é uma trombeta, um alarido, então uma voz, então uma trombeta. Alarido, o mensageiro aprontando o povo. O segundo é uma voz da ressurreição, a mesma voz, e uma grande voz em São João 11:38-44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunido a noiva e então ressurreição dos mortos. Veja, para serem arrebatados com isto. Agora observe as 3 coisas que acontecem. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira é uma trombeta, o que sempre na festa das trombetas está chamando o
povo à festa. Isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. A primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado em outras eras foram arrebatados juntamente, e a trombeta, a festa nos céus, festa nos céus. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Estamos bem nesse ponto, prontos agora. A única coisa é a igreja saindo tem de permanecer perante o Filho para amadurecer. A grande combinada, o trigo passará após algum tempo, e o trigo será queimado, talos, porém o grão será juntado em seu celeiro. Vocês não são pessoas cegas, são pessoas sensatas, e se eu pudesse me pôr de pé e dissesse essas coisas por preconceito, digo isto porque é vida, porque eu sou responsável a Deus por dizê-lo, tenho de dizê-lo, minha mensagem, todo o tempo sabendo lá atrás sobre cura e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, saber que a mensagem viria. E esses 7 selos abertos, 7 mistérios, mostrando que essas coisas são as que aconteceram. Porém, há homens presentes aqui mesmo que se encontravam comigo quando todos me ouviram pregar aqueles sermões, senhores, que oração, aquela manhã, exatamente onde ele disse que seria. Ali se encontraram 7 anjos de pé no céu, e quando subiram, um redemoinho levantando-se lá para cima, nós de pé, observando eles enquanto eles partiam, e a ciência tirou foto disso de lado a lado da nação até o México. Quando eu estava observando, certo dia, quando eu comecei a pregar, 7 eras da igreja, chamei Jack Moore, um grande teólogo, e disse: Jack, quem é essa pessoa de pé ali? Há um como o filho do homem de pé ali, cabelo branco como lã. E eu disse: ele era um homem jovem, como poderia ter cabelo branco como lã? Ele disse: irmão Branham, esse foi o seu corpo glorificado. Aquilo não me esclareceu em nada. Porém, quando eu entrei na sala, comecei a orar, ele me deixou saber o que era. E sempre preguei que ele era a deidade, não apenas um homem, era Deus manifestado em carne, Deus, o atributo de Deus, e amor, os grandes atributos que desceram exibidos aqui na terra de Deus. Jesus foi amor de Deus, o qual edificou o corpo em que o próprio Jesus viveu, foi plenitude da divindade corporalmente, e o que Deus foi manifestou através do corpo. Aquele corpo tinha de morrer, de modo que ele pudesse lavar a noiva com o seu sangue. E note, não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada. Você já investigou a palavra justificado para ver o que significa? Por exemplo, se o irmão Green ouvisse falar que eu estivesse bebendo, tinha feito coisas más, então descobrisse e eu não fiz, então ele viria e ele diz: eu perdoo, irmão Branham. O irmão me perdoa? Eu nunca fiz nada a respeito do que o irmão está me perdoando. Está vendo? Porque se sou culpado, então posso ser perdoado, porém, eu ainda assim não seria justo. Porém, a palavra justificado é como se você nunca o tivesse feito de modo algum. Justificado, então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado que é posto no livro do esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazê-lo. Nós não podemos perdoar, não esquecer, poder perdoá-lo, mas sempre me lembro que você fez essas coisas más, então você não é justo, você é perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada, nunca fez nada para começar, de pé ali, casada com o virtuoso Filho de Deus, nunca pecou para começar, porque ela foi pré-ordenada, ela foi enlaçada nisso, e agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou, e ela se encontra virtuosa, está vendo? Ela, nenhum pecado nela de modo algum, portanto a mensagem reúne a noiva, veja, o alarido e a trombeta, o mesmo, ele com grande voz, ele gritou com aquele clamor e voz, despertou Lázaro com aquela voz: Lázaro, vem para fora. E a voz desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos, e a trombeta, com o toque de uma trombeta. E quando toca, chama sempre uma trombeta, chamava Israel a festa das trombetas, que era uma festa pentecostal, a grande festa no céu, e a festa das trombetas. Agora a trombeta proclamava uma reunião, vinde à festa, é a ceia do Cordeiro no céu. Agora observe, a congregação e a noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas. Temos visto isso em tipos. Observe só por um momento, antes de encerrarmos. Vimos isso em tipos. Agora, se você quiser ler em Mateus 8,16, há 3 que testificam. Em 1 João 5, 7, assim por diante, há sempre uma testemunha. É uma comprovação, algo que está certo. 3 testificam pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Agora, note.
Tivemos 3 testemunhas, 3 é uma testemunha. Nós já tivemos 3 arrebatamentos no Antigo Testamento. Sabia disso? Como uma testemunha. Agora observe, Enoque foi um, Elias foi o outro. E Jesus foi o outro. Jesus, sendo a chave básica, ele testifica. Ele foi a chave básica entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele primeiro teve de morrer, então ser arrebatado. Morreu, veio à vida, caminhou aqui conosco. Então foi arrebatado. Ele foi a chave básica que nos uniu, o que uniu os dois. Depois da sua ressurreição, arrebatamento, depois que ele fez isso, provou isso no Antigo Testamento. Todos sabemos que Enoque foi trasladado, sabemos que Elias foi levado por um redemoinho num carro de fogo. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, viveu aqui na terra e então foi arrebatado. A chave básica, os 3 para testificar. Houve um arrebatamento lá já passado. Sabia disso? Vejamos se podemos ler isso rapidamente. Tomemos Mateus capítulo 27, tomemos por volta do versículo 45 de Mateus capítulo 27. Vejamos se conseguimos achar rapidamente, ver se conseguimos observar um pouquinho que nos ajude rapidamente. 27, 45, creio, tem escrito aqui. Vamos ler. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a 9ª, e perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns estavam ouvindo isso e diziam, este chama Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, e os outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, com grande voz, entregou uma grande voz, observe. Quando Jesus morrendo, gritou com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um arrebatamento já aconteceu. 3 aconteceram no Antigo Testamento, naqueles preparados a quem a palavra do Senhor veio. Está vendo? A palavra do Senhor veio a Enoque, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele foi. A palavra do Senhor foi Jesus, está vendo? Observe no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento, quando este arrebatamento aqui primeiro aconteceu. Note, versículo 50, sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, como a grande voz despertou Jesus, ou Lázaro, a grande voz despertou. E o segundo se cumpre em 2 Tessalonicenses capítulo 4, vamos só dar uma lida, acabamos de ler faz alguns minutos. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais. Isso é a primeira aos Tessalonicenses 4, 12 a 18. Esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença, o paraíso foi abolido, e os santos do Antigo Testamento acenderam a sua grande voz quando ele gritou, rendeu o Espírito, porque o sacrifício, a propiciação de seus pecados em que eles tinham esperado, crendo que aquele Cordeiro perfeito viria, tinham oferecido o sacrifício, o Cordeiro, e quando ele morreu, entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito, a voz, mesma coisa aqui em sua vinda. Entregou o Espírito, e quando fez o sacrifício foi perfeito, e o paraíso se esvaziou, e os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente, caminharam de um lado para o outro na terra, e entraram com ele no seu arrebatamento. Davi disse, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos. Ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, e os santos do Antigo Testamento entraram com ele, disseram, quem é este Rei da Justiça, o Rei da Glória, poderoso em exército, poderoso exército? Aqui entraram eles marchando. Jesus levou cativo o cativeiro, e aqui vem ele com os santos do Antigo Testamento, e entraram pelos novos portões lá em cima, disseram, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos, deixar entrar o Rei da Glória. Voz veio do interior, quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Os portões se abriram rapidamente. Jesus, um conquistador, levou cativos os cativos, aqueles que haviam crido nele, na palavra que veio a ele. Os santos do Antigo Testamento que se encontravam ali esperando. Ele levou cativos os cativos, subiu ao alto, apanhou os santos do Antigo Testamento e entrou. Aí está um arrebatamento já passado. O próximo arrebatamento acontece em 2 Tessalonicenses, para a igreja, a noiva ser ressuscitada, ser arrebatada, a igreja.
à glória. Quer dizer, nós, os que ficamos vivos, que são os corpos restantes da terra, não precederemos ou impediremos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará primeiro, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. O outro dia eu me encontrava na esquina e observando o desfile do dia do armistício. E quando subindo a rua, eu permaneci ali com meu filho José. Ali vieram os primeiros, foram os velhos tanques da Primeira Guerra, os velhos pequenos tanques, depois vieram os grandes tanques Sherman da Nova Guerra, os grandes canhões, com seu sopro e um amortecedor de recuo, e dali vieram os soldados, as mães da Estrela Dourada. Então veio um carro alegórico, assim sucessivamente, bem ali veio um carro alegórico, na parte da frente dele estava um túmulo ao soldado desconhecido. Ali se encontrava um soldado ali em pé, guarda do sepulcro. Se encontrava um fuzileiro naval do outro lado, marinheiro do outro, e havia uma separação. E ali do outro lado estava uma mãe da Estrela Dourada que havia perdido o filho. Se encontrava uma jovem esposa com a cabeça sobre uma pedra, chorando, o garotinho esfarrapado, sentado, e as lágrimas escorrendo do seu rosto, que havia perdido o pai. Pensei, que tristeza, me encontro aqui, só alguns soldados de resto, marchando ali aleijados, com os uniformes orgulhosamente exibindo que eram americanos, e pensei, oh meu Deus, um dia virá um estrondo do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles santos do Antigo Testamento lá atrás, que estão esperando como uma rajada, sairão dali primeiro e entrarão na ressurreição. Seguiremos na fila entrando no céu. Aqueles velhos corpos mortais transformados e feitos como seu próprio glorioso corpo. Desfile será aquele que desfile começar a ir em direção do céu. Um desses dias, aquele tempo de arrebatamento está à frente, orgulhosamente exibindo o sangue de Jesus Cristo sobre o peito, a mensagem de Deus na hora em que viveram. Essa é o que estamos esperando, irmão. Olha, só encerrando agora a segunda ressurreição. O segundo está próximo agora mesmo, e virá a mão. Virá a mão agora. Agora, o terceiro são as duas testemunhas do Apocalipse 11 e 12, que regressam com o Espírito de Cristo para testificar aos judeus, como José testificou aos seus irmãos. Lembre-se, jazeu seu corpo morto na rua por 3 dias e meio, e então o Espírito de vida entrou neles, e foram arrebatados e levados ao céu. Aí estão seus 3 arrebatamentos do Novo Testamento, 3 arrebatamentos do Antigo Testamento passados. Agora já estamos prontos, esperando pelos arrebatamentos. O arrebatamento dos santos foi falado, e assim será quando Deus diz, passarão todos os céus e a terra, mas essa palavra nunca falhará. Quando Deus disse lá atrás, em Gênesis 1, ele disse, haja luz. Podem ter se passado centenas de anos antes que houvesse alguma luz. Ele disse, haja uma palmeira, haja um carvalho, um deserto, uma montanha. Ele falou, veja, então logo saiu da sua boca numa palavra, tem de se manifestar, tem de ser. Então um dia ele chamou seu povo a sair, ele tinha falado um homem chamado Moisés por uma coluna de fogo, uma luz, fogo santo e sagrado. E Moisés, o povo não ia crer em Moisés, assim ele disse, traze-os para fora a esta montanha aquela manhã. A montanha estava toda cheia de fogo, flamejante, os trovões, e o povo disse, não fale Deus, fale Moisés, para que não pereçamos. Deus disse, eu não mais falarei a eles dessa maneira, mas despertarei um profeta. Falarei através dele, o que eu disser acontecer. Ouçam isso então, porque eu sou com ele. Agora, ele falou isso, ele disse que aconteceria. Veja, este profeta Isaías, um homem inteligente, um homem considerado bem pelo rei, porque havia vivido com Uzias, o rei, o qual era este grande homem, tentou tomar o lugar de um pregador. Entrou, foi ferido de lepra. Foi isso que eu disse aos homens de negócios. Nunca tente tomar o lugar de pregador. Permaneça exatamente onde você está. Faça o seu trabalho que Deus lhe disse para fazer. Você é o dedo, nunca pode ser orelha. Se é orelha, nunca poderá ser nariz, o olho. Permaneça em sua posição. Ouviram aquela mensagem outro dia no programa de rádio, tentando fazer um serviço para Deus? Davi ungido, todo o povo gritando, berrando, está certo. Porém, ele nunca consultou o profeta de Deus, e um homem morreu e a coisa toda foi arruinada. Não tente fazer favor para Deus. Espere até que seja o prazo de Deus. Deixe que venha a maneira dele fazer, e começarei então esta grande coisa. Tome cuidado, irmão.
Davi consultou os capitães de centenas de milagres, todo o povo gritava, berrava, dançava, eles tiveram todo o movimento religioso, porém não estava em linha na ordem da palavra de Deus e ele falhou. Qualquer outra coisa que não esteja na linha, na ordem de Deus, falhará. Só a palavra de Deus permanecerá para sempre. Os céus e a terra passarão, mas não a minha palavra. Note, Isaías, aquele jovem inteligente, ele lá de pé. Subitamente o Espírito o tomou, ele não podia dizer diferente, ele era profeta. Ele disse, eis que uma virgem conceberá, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte para a eternidade. Seu principado está sobre os seus ombros. Não haverá fim do seu reino. Como pode aquele homem inteligentemente dizer que uma virgem conceberia? Todos esperavam por isso. Tinha sido falado, era assim, diz o Senhor, tinha de acontecer porque era a palavra de Deus. Mesmo em Gênesis, quando ele plantou aquelas sementes embaixo do mar, era sem forma e vazia, e água e um abismo, tinha de acontecer. E um dia, 800 anos mais tarde, o ventre de uma virgem concebeu a semente de Deus, uma semente criada, e ela produziu um filho. O mesmo filho se pôs de pé ali certo dia e disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que tinha estado morto por 4 dias podre, seu nariz caiu, cheirava mal, ele veio para fora. Disse, não vos maravilheis disso, porque vem a hora. Amém. Quando todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus, assim já foi falado. Tem de acontecer dessa maneira, haverá um arrebatamento. Eu me lembro, minha última mensagem na Califórnia, onde pensei que nunca voltaria, onde eu predisse, Los Angeles irá para debaixo do oceano, assim diz o Senhor, irá. Ela está acabada, está escavada pela água, ela está terminada. Em que hora? Eu não sei quando, porém, ela será afundada. Imediatamente depois, terremotos começaram a sacudir. Lembram-se muitos de vocês, homens, de pé lá naquela rocha, aquele dia quando aquele anjo desceu ali, aquela luz e fogo caindo do céu ao redor da montanha onde nos encontrávamos lá. Rochas precipitavam-se das montanhas e caindo de lado a lado. Ela detorou 3 vezes severamente. Eu disse, o juízo cairá sobre a costa oeste. 2 dias depois daquilo, o Alasca quase afundou. Lembre-se, aquele mesmo Deus que disse aquilo, disse, Los Angeles está condenada e está acabada, não sei quando, não posso lhes dizer. Eu não sabia que disse aquilo, porém este irmão aqui, creio que foi um dos Moisés, ele não estava comigo na rua lá, eu não sabia até que eu consultei a escritura. E Jesus disse, Cafarnaum, quantas vezes? Tu que te ergues, melhor dizendo, até o céu, será abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido hoje dali há cerca de 150 anos. Sodoma já tinha estado na terra, então Cafarnaum está na água também hoje. E aquele mesmo Espírito de Deus que disse todas essas coisas e fez todas essas coisas, ele disse, ó cidade Cafarnaum, que te chamaste pelo nome dos anjos, Los Angeles, como te ergueste até o céu, a própria raiz e trono de Satanás. Veja, tu te ergueste. Pregadores, é um cemitério para eles. Bons homens vão ali, morrem como ratos. Que massacre! Tu que te chamas pelo nome dos anjos. Se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido hoje. Veja a chegar a tua hora. Observe e veja se não for seu falso profeta. Ela jaz ali. Eu me lembro aquela noite, antes que tivesse visto aquilo, na pré-apresentação da igreja, fiquei ali e uma bela daminha corretamente vestida, marchando nessa direção. Havia alguém de pé ao meu lado na visão. A pré-apresentação, disseram, da noiva. Eu vi passar, vi ela deste lado, vi chegando as igrejas deste lado, e ali estava a igreja asiática, aquilo que era imundice. Aquilo veio, então veio a igreja europeia, que coisa. E então ouvi um rock and roll vindo, era Miss América, a igreja. E ela nem mesmo vestia roupa alguma, tinha papéis, jornais cinza, fixado na frente, dançando ao som do rock and roll. Miss América, a igreja. Permaneci ali em sua presença, pensei, ó Deus, como ministro, será que foi o melhor que fizemos? Você sabe como se sente. Então pensei, Deus oculta-me. Se pudesse sair daqui, se fizéssemos isso, é o que temos de produzir. Se foi tudo isso, então, quando aquelas mulheres passaram fazendo aqueles tipos de balanços, cabelo curto, rosto pintado, passaram assim, deveriam ser virgens para Cristo. Passou, e quando ela passou assim, virei a cabeça. Era tão vulgar. E virei assim para trás, e estavam ali, virei a cabeça para chorar assim. Eu não poderia suportar, e de pé ali, e um ministro da igreja, isso é o que eu tinha produzido para ele. Eu disse, ó Deus, não posso olhar, deixa-me morrer, desaparecer. Então logo saíram toda vez que vinha, elas chegavam até certo ponto e iam para baixo.
Eu ouvi o som daquilo andando, e então ouvi avante soldados cristãos, olhei e eu vi aquele grupo, e vi aquele grupo consagrado de mocinhas da mesma maneira que estavam todas corretamente vestidas, cabelo longo, caído, serenas, limpas, marchando assim, ao ritmo do evangelho, era a palavra. Elas pareciam que era uma de cada nação. Vendo isso, quando passaram, ao invés de desceram, começaram a subir, e notei uma delas, 2 ou 3 tentando sair da linha. Gritei, fiquem na linha! E a visão me deixou. Eu estava de pé no quarto gritando, fiquem em linha! Linha! Gostaria de saber, será que isso já passou? Será que a noiva já está condenada? É isso pelo que estamos passando hoje? Ela tem de ser moldada e feita a imagem de Cristo. Cristo é a palavra. Essa é a única coisa. Está ali na palavra. Não pode haver uma coisa acrescentada, não pode uma mulher com uma mão de homem ou pata de cão, tem de ser exatamente a palavra do Senhor, como Ele é a palavra. A noiva é parte do noivo, a mulher é parte do seu marido, porque ela foi tirada do marido. Eva era parte de Adão do seu lado, e assim é a noiva, não tirada de uma denominação, mas tirada do seio da palavra de Deus para este dia. O arrebatamento, a trombeta do Senhor soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e a glória de sua ressurreição partilharão. Quando os escolhidos se reunirem no seu lar além do céu, quando você fizer chamada, procuremos todos estar ali, amigos. Deus os abençoe, foi falado, tem de acontecer, irá acontecer. E pouco... Pessoal, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. Permita-me dizer-lhe, o que quer que você faça, não me importa quão bem você vá à igreja e quão leal seja a igreja, isso é ótimo, nada contra. Você deve ir à igreja, faça isso, continue indo. Porém, o que seja, simplesmente jogue fora as tradições, mova-se direto para Cristo, porque vai soar um dia, estes dias, você vai ser pego com a marca da besta em si, e não saberá o que é que seja até tarde demais. Deus os abençoe, sinto tê-lo segurado, e lembrem-se, eu segurei demasiado aqui. E a oferta que vocês levantaram para mim, o que não pedi para o irmão fazer isso, foi cortesia. Tomem isso e paguem esse hotel o tempo excedente que eu prolonguei. Só tinha algumas coisas aqui, umas 8 ou mais 10 páginas sobre arrebatamento. Eu simplesmente não tive tempo para apresentar. Deus abençoe. Amam o Senhor Jesus. Vamos ficar quietos só por um momento, quietamente, reverentemente. Lembrem-se do que eu disse. Lembrem-se, estamos nas últimas horas. Estas nações estão ruindo. Israel está despertando. Os sinais que a Bíblia predisse. Os sinais dos gentios estão contados, sobrecarregados de angústias. Retorna ao disperso ao que é teu. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens falhando de medo. Sede cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e limpas. Olhar para cima, vossa redenção está próxima. Sabem de uma coisa? Falsos profetas estão mentindo. A verdade de Deus estão negando. Nós sabemos que tudo isso é verdade, não sabemos? Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Quantos realmente o amam? Erga sua mão. Eu quero que você, enquanto cantamos novamente, aperte a mão de alguém perto. Diga, Deus abençoe peregrinos. Somos peregrinos, não somos peregrinos estrangeiros. Eu amo. Assim mesmo, do outro lado da mesa. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário.
Vocês querem tomar parte no arrebatamento? Quantos estão interessados em tomar parte no arrebatamento? Digam, Deus, quero tomar parte de todo o coração. Segura na mão imutável de Deus. Conhecem este hino? A irmã conhece? Segura na mão imutável de Deus. Eu não sei que ele está para essa. Segure na mão imutável de Deus. Segure na mão imutável de Deus. Construa as esperanças em coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. Vocês gostam disso? Quando nossa jornada terminar, se a Deus você tiver sido fiel, belo e brilhante seu lar na glória, sua alma arrebatada se verá. Segure na mão imutável de Deus. Segure na mão imutável de Deus. Construa as esperanças em coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. Eu quero que vocês inclinem a cabeça por um momento agora. Não cobice as riquezas vãs deste mundo, que se degeneram tão rapidamente. Busque ganhar o tesouro celestial. Eles nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus. Segure na mão imutável de Deus. Construa as esperanças em coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. Com sua cabeça inclinada e isto em mente, sabendo que estamos inclinando a cabeça ao pó do qual fomos trazidos, algum dia retornaremos, sabendo que você tem uma alma ali que tem de responder a Deus. E se você sente que não está exatamente pronto para esse arrebatamento, se ele vier esta noite e quiser ser lembrado em oração, somente levante a mão. Não temos lugar para fazer apelo ao altar, se o altar está em seu coração. Levante a mão, Deus abençoe você. Que coisa. Sinto que não estou pronto, irmão Branham. Realmente quero ser cristão. Tenho tentado ser, porém há sempre algo faltando. Sei que não estou exatamente onde devia estar. Tem misericórdia, Deus. Ergo minha mão. Ser misericordioso. Agora, em torno de 20 ou 30 mãos erguidas neste pequeno grupo, mas se erguendo. Querido Deus, Tu sabes o que está por trás dessa mão ali sobre o coração. Rogo, querido Deus, há só uma coisa pela qual sou responsável, que é dizer a verdade. E, querido Deus, eles querem ser salvos, querem realmente, não querem alguma coisa que seja apenas emoção, elaborado, algum sistema denominacional, algum credo, algum dogma que foi acrescentado. Eles entendem, Pai, que se requer a pura e inadulterada palavra de Deus. Tudo mais passará, até mesmo céus e terra, porém ela não. E se somos essa palavra, a terra passará debaixo de nós, porém nós nunca podemos passar, porque somos essa palavra, a noiva do noivo. Rogo por cada um que concedas a eles, Pai, a minha sincera oração. E perdoa-me, Pai, por estar tão nervoso esta noite aqui, correndo atrasado, trêmulo, dizendo palavras entrecortadas e entremeadas. De algum modo, grande Espírito Santo, entretece-as em Tua própria maneira divina e transfere-as ao coração das pessoas a partir do meu coração e o motivo e o objetivo que no meu coração tenho para contigo. Não fará, Senhor, e salva
ou que pode ser salvo, atrai a Ti, Senhor, e que nós estejamos prontos para que essa hora de arrebatamento que está próxima. Porque eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Agora o presidente da convenção.